Começando mais um Melhor de Três, o podcast que procura integrar brand, growth e vendas como alavancas que vão fazer o seu negócio crescer cada vez mais. Estou aqui com meus amigos. E aí, vamos lá? Vamos sim. Meu nome é Paulo Razeira, aqui do Melhor de Três eu sou o cara do branding. O meu negócio é ajudar as empresas a fortalecer suas marcas, gerando resultados sempre ao mesmo tempo. Eu sou aquela mistura de nutricionista com personal trainer de marcas, fortalecendo a marca por dentro, para ela ser saudável na cabeça da equipe, na cabeça de todo mundo que representa a própria marca, e fortalecendo da porta para fora também, para o exterior, na cabeça dos clientes e toda a sociedade. Para nós, essa é a maneira de ter marcas realmente saudáveis e de vida longa. Hack! Eu sou Paulo Milreu, aqui eu falo sobre growth marketing ou growth mesmo, o crescimento da sua empresa. Nosso foco é olhar que existem alavancas que podem fazer a sua empresa crescer mais rápido do que você está imaginando e às vezes você desconhece. E nosso papo aqui é um pouquinho sobre isso. E eu sou o Eli Sintra. Nesse trio aqui, eu sou o cara que está dentro da área para jogar a bola para dentro do gol. Mas você deve acreditar que isso é um dom, um talento, porque provavelmente você esbarra com isso no teu dia a dia aí, achando que os seus vendedores nasceram prontos para ser vendedor. Não. Esse jogar a bola para dentro tem a ver com técnica, tem a ver com método. Nós três juntos somos o Melhor de Três. Se você acredita em crescimento constante, em busca de conhecimento, para que esse crescimento seja constante, o seu lugar aqui com a gente. Toda quinzena, não é? Toda quinzena a gente tem um conteúdo inédito e exclusivo para trazer para você justamente esses insights aí e fazer com que você tenha mais resultados nessas três áreas. Hoje o nosso papo, inclusive, é sobre método, né? A importância do método nos negócios. E ainda agora, antes da gente começar, né, Razeira, eu estava te falando, quero te fazer uma pergunta porque essa pergunta me provoca muito. Eu entendo o seguinte, que dentro das nossas três áreas, o brand é aquele que o método é mais distante do médio e pequeno empreendedor, né? Como ele fazer isso dentro da empresa dele? Essa pergunta. Se a gente pudesse se a gente pudesse falar com um novo empreendedor que está aí com o seu negócio há 2, 3 anos, não é? E ele não pensou nisso, porque muito provavelmente ele não pensou, a marca foi feita lá pelo sobrinho que é design ou que manja de algum tipo de aplicativo que faz logo, ou ele comprou um aplicativo, pagou um aplicativo para fazer esse logo lá e está achando que agora a empresa dele tem o tal brand, porque ele tem um logo bacana que fala um pouco sobre o que a empresa quer fazer. O que você falaria para esse camarada, né? Se ele não pudesse, se ele não quisesse ainda te contratar, entendendo que eu tenho certeza que a melhor maneira para ele sanar essa questão seria contratando uma empresa especializada. Mas e aí? O que você diria para ele? Eu acho que assim, quando a gente pensa branding, a gente está falando do início desse processo todo, até do que nós três estamos envolvidos aqui. Muitas vezes o empresário, o empreendedor, óbvio que quando ele começa o negócio dele, ele começa pensando lá no final do processo, o que ele quer de resultado, que é venda, justamente esse resultado final de dinheiro entrando no caixa. E aí essa questão da identidade, da personalidade da marca, de tudo isso que vai criando esses padrões que vão fazer com que a venda ocorra com mais facilidade ou com alguma previsibilidade lá no final, muitas vezes ele acha que branding é mais ligado à criatividade, e eu sempre bato muito nessa tecla, que é essa mistura de criatividade com ciência. Tem realmente os métodos todos, tem toda
uma linha de raciocínio para você desenvolver o branding e fazendo com que essa marca vai ter esses padrões todos que vão ser desenvolvidos, vão ser criados e vão ser utilizados em todas essas etapas, não só do marketing, que nós três somos muito ligados à área de marketing, mas não só no marketing, mas essa força da marca, ela vai refletir na gestão de pessoas, vai refletir no desenvolvimento de produtos, vai refletir na maneira que a empresa é gerenciada. Então, essa força da marca, ela atua em vários ângulos dentro da empresa e muitas vezes o empresário acha que branding é um pedacinho, comunicação, é marketing, é publicidade, e não é isso. A gente está falando de algo que é a base de como que a empresa dele vai ser construída e a marca reflete como que a empresa dele vai ser percebida pelas pessoas, pelo consumidor dele. E quando a gente fala, muitas vezes a gente fica falando só consumidor, pensando que é só cliente final, quem vai comprar o seu produto, mas a gente está falando de públicos em geral, a gente está falando, inclusive, e no nosso caso, a nossa metodologia, inclusive, falando de método, a gente começa construindo essa marca dentro de casa, na cabeça da própria equipe. Então, a importância de você ter realmente uma linha de raciocínio, checklist, sabe? Etapas sendo cumpridas para que você vá construindo o seu branding, vai fortalecendo o seu branding ao longo do tempo e com essa construção você vai ter, sem dúvida nenhuma, muito mais facilidade de ter os resultados e até saber se você teve resultado, se não teve, né? Se foi algo que foi só um acaso que aconteceu ou se foi algo que realmente, de acordo com a sua estratégia, que deu resultado lá no final do processo. Como o método é importante, né, Paulo? Vou dar um passo atrás. Sem método... É difícil, e vou dar um passo atrás para falar de um outro método que talvez seja importante o empresário ou o líder gestor que está nos escutando pense, né, sobre isso, reflita. Vamos pensar num método de 4 etapas, justamente para você compreender como agir diante, no caso aqui, brand, growth e vendas, mas qualquer área. Então, a primeira etapa seria, eu preciso ter a mentalidade de branding. Eu preciso ter na minha mente, né, essa mentalidade de branding. Um conhecimento, pelo menos, básico ali para poder... Eu estou setado, ali, configurado ali, de que branding é importante para a minha empresa e eu vou buscar a compreensão sobre isso e vou colocar na minha mente o tempo todo branding. Então, acho que é a primeira etapa. A segunda etapa... Se eu tenho essa mentalidade de branding, eu preciso, e a mentalidade é a consciência de branding também, eu preciso ter ali um bom planejamento, uma boa estruturação, um bom processo desse branding. O que eu vou fazer com isso? Se eu tenho essa mentalidade, eu sei dessa importância, o que eu vou fazer com isso? Como eu vou fazer com isso? Que isso faz parte do método também, né? Já é um método ali dentro. Aí eu preciso, então, se eu sei que isso é importante e eu tenho um como fazer, eu tenho que ter uma boa execução disso. Porque um ponto importante é ter eficiência nessa execução. Muitas vezes eu vou executar mal porque eu estou fazendo só parte, um pedaço só. Ou eu estou desistindo de fazer no meio do caminho, eu estou mudando o caminho. E o terceiro é ter uma boa análise disso que eu estou fazendo. Eu preciso, de forma metodológica, analisar os resultados disso. Qual o impacto desse branding nas pessoas, internamente, na minha empresa? Qual o impacto desse branding externamente, a percepção do meu público que vai potencialmente comprar de mim? Então, se eu não tiver esses passos, nisso já é um método, né? Se eu não tiver esse processo bem definido, eu não tenho uma profunda compreensão da importância e não vou continuar levando isso adiante. Por isso que eu deixo de lado. Por isso que eu não continuo avançando. Eu não acho relevante isso. Eu olho para outras coisas. Você sabe que esse tema é um tema puta bacana que a gente achou, cara. Porque isso reflete um monte de coisas pro pequeno e médio empresário, né? Eu quero fazer algumas considerações aqui para a gente não perder essa linha de pensamento, para que eu não perca aqui. Uma das coisas eu, quando empresário jovem, no começo da minha carreira, eu não acreditava que existia, eu não sabia
Eu não tinha consciência que existiam métodos. Então, quase tudo que eu fazia na minha empresa vinha da minha cabeça, das minhas experiências, das coisas que eu olhava e achava que... E eu acreditava mesmo que administrar uma empresa era algo transcendental. É meio no feeling, Falar né? assim, ó, viu, você tem que descobrir como você vai fazer isso daí, né? Cara, e isso foi muito penoso, isso foi muito custoso, isso significou muitos problemas, sabe? Gastei muita grana, errei muito, né? Perdi muito dinheiro tentando fazer de uma forma que não tinha nada a ver com o método já testado, com uma coisa que funcionasse, né? Estou falando isso porque eu imagino que até hoje muitos empresários ainda não se ligaram que dá para olhar para o lado, dá para olhar ao redor e encontrar os métodos para fazer o que ele está tentando fazer de uma maneira que nunca foi feita, né? Ele está tentando fazer de uma forma que ele está fazendo, mas que nunca foi feito em lugar nenhum. E isso vai carecer muita revisão, persistência, e ele não precisa ser desse jeito. E aí, para deixar essa bola pingando aqui, eu quero falar do primeiro problema que eu acho que essa falta de método traz, que é mão de obra. Né? A gente está sempre falando que mão de obra é uma dificuldade das empresas. Mas o que acontece, né, Razeira? Quando não existe essa proposta de brand, de valor claro, eu não vou atrair boas pessoas mesmo. As pessoas não têm interesse em vir trabalhar na minha empresa. Porque a minha empresa tem uma fachada que parece, ó, venha trabalhar aqui, ofereça suas horas e ganhe uma grana por isso. Então, isso não é inspiracional, isso não é emocional. Por que eu quero trabalhar ali? Pô, num momento como esse, que tem muito pouca gente qualificada e muito pouca gente também no mercado de trabalho disponível, se eu não tenho essa força de atração, eu não consigo atrair ninguém. E aí o empresário está lá, o empreendedor está lá dizendo, oh, não tem mão de obra. Mas se ele olhar para o rabo dele, né, coisa que eu não fiz muitas vezes, ele vai perceber que, pô, a minha empresa não atrai, ela não inspira as pessoas a quererem trabalhar comigo. E outra coisa, Paulo, cara, o maior motivo pelo qual um vendedor sai da empresa ou que uma empresa não consegue reter o vendedor é por falta de resultado. E a falta de resultado tem a ver diretamente com o método de gestão. Então, se os vendedores não estão tendo resultados, ou se muito poucos vendedores têm resultado, ou se os resultados são sazonais, isso é falta de método. Uma empresa não foi feita para ser assim, ela foi feita para ter resultado perene, constante. Então, o método não está bom ou não está sendo bem executado. Na maioria das vezes, ele não é um método bom. Né? O problema de execução é secundário. Uhum. Na maioria das vezes, o problema é o método mesmo, ou não existe, ou é alguma coisa que o empresário tirou da cabeça dele lá e está tentando fazer a gestão comercial dele assim. Eu gosto muito desse lado de a gente pensar a cabeça da equipe, né? Como eu falei, a importância de você construir marca na cabeça da equipe para que aquilo que você está falando da porta para fora seja uma realidade, né? A empresa realmente seja aquilo, as pessoas que representam a equipe realmente agem daquela maneira que você está prometendo na sua publicidade. E é interessante que essa questão de métodos, ter métodos para a equipe, como você falou, de atrair equipe, atrair boas equipes, atrair talentos, reter esses talentos, isso é primordial. Quando a gente pensa uma empresa que não tem direção, quer dizer, as pessoas que trabalham para a empresa, elas querem se sentir tranquilas ali dentro. Quando existem métodos, esses métodos, além de existir, eles são aplicados no dia a dia, todo mundo conhece esses métodos e segue esses métodos, fica muito mais fácil das pessoas que representam a marca saberem o que eles têm que fazer no dia a dia. Isso reduz o estresse, isso mostra a direção, vai todo mundo caminhar para o mesmo lado. Quando você tem todo mundo compartilhando esses métodos, é muito mais fácil que a equipe seja colaborativa realmente, um ajudando o outro, porque está todo mundo, aquela história, aquela analogia de todo mundo remando para o mesmo lado, né? E tem outro ponto também, fica muito mais fácil dessas pessoas da empresa, da equipe, saber pelo que elas vão ser cobradas, porque existem os padrões ali, existem as métricas, existem esses marcadores. Existe o método. Os métodos que fazem com que as pessoas sabem o que elas têm que fazer para se realizarem ali dentro, para
atingirem reconhecimento ali dentro e até mesmo terem recompensas ali dentro de crescimento, enfim. Tudo isso está relacionado a métodos e as pessoas elas gostam de ter essa segurança de que estão num lugar onde as coisas são organizadas. Tem muitas pessoas que... Eu já passei muito... dirigir pessoas que eram as mais criativas do mundo, mas se você vai olhar, não existe criatividade se não tiver um método. Existe um método criativo. A maneira de você criar, você tem as etapas que você segue para você ter o resultado ali no final. Então, mesmo que as pessoas possam parecer a mais porra louca do mundo, ela gosta de estar inserida num contexto onde existem métodos que ela sabe o que ela tem que fazer. Depois que ela fizer isso aqui, o que eu tenho que fazer depois? E depois, e depois. Então, esses degraus que a pessoa consegue subir e sentir que realmente está crescendo, né? Deixa eu trazer um ponto aqui, tem muito a ver com ele, que adotar métodos numa empresa, como empresário, ele tem uma relação com o amadurecimento. E no caso, o amadurecimento empresarial. E isso tem uma relação muito importante, e pegando esse gancho de que vão trazer resultados positivos, porque quando o empresário adota métodos e a sua empresa passa a ter métodos, a empresa é um reflexo do dono. O dono vai, né, incorporando isso porque ele amadurece. E aí é bem simples entender se a gente olhar para a nossa própria vida. Percebe-se vocês amadurecendo? Não quando jovenzinho, vocês foram se tornando cada vez mais sistemáticos, metódicos, né? Isso parece, inclusive, um adjetivo ruim, né? Essa pessoa ela é muito sistemática, essa pessoa ela é muito metódica. Isso tem a ver com energia, né? Poupar energia, usar energia exatamente. No lugar certo, né? Ser metódico e ser sistemático é parte do processo de amadurecimento pessoal, e no caso isso se transfere para a empresa, amadurecimento empresarial do empresário, porque você simplesmente começa a adotar sistemas, métodos, porque você quer economizar energia, você quer ter mais eficiência operacional, você quer fazer melhor, você quer que aquilo que você definiu como o ideal e o correto ou o melhor cause um impacto positivo como um resultado ali no final. Então, não tem nada de errado, né, para você quando amadurece, mas se você não amadurecer, e no caso o empresário, o líder não amadurecer, ele não passa a ter essa mentalidade de ter um método, essa consciência de que método é importante. Então, realmente tem a ver com esse amadurecimento como empresário, porque se ele passa a adotar métodos, ele passa a ter resultados melhores e um impacto melhor do seu negócio. E basta ele fazer uma revisão agora, né? Se ele fizer uma revisão agora e olhar assim, qual que foi o meu método, qual o método que eu estou seguindo para construir minha marca, minha proposta de valor, meu brand, não é? Qual foi as etapas e baseado em que método eu trouxe isso para o meu negócio? Qual foi o método de marketing digital, de tráfego? A maioria deles está fazendo com um cara que fez um cursinho IAD lá e está falando, agora eu já faço tráfego digital. E olhando isoladamente uma ação tática. Uma ação. Ele exageradamente faz oferta e destrói a marca, o valor que ele constrói com branding, porque ele fica exageradamente fazendo oferta. Sabe que com esse papo aqui foi ficando muito claro para mim que estratégia e método são coisas distintas, né? Sim. Então, quando o cara fala muitas vezes, eu sei a estratégia que você vai usar, aquela brincadeira que eu gosto de fazer, que o cara fez o tráfego digital para uma empresa que vende frango com batata aos domingos e ele está repetindo essa estratégia para todas as outras empresas de segmentos totalmente distintos, porque ele acredita que aquilo deu certo, mas na verdade ele tinha um método e a partir do método ele construiu uma estratégia, ele deveria seguir o mesmo método para construir uma nova estratégia no outro negócio. O que o Paulo Milreu, eu preciso dizer que sabe fazer muito bem dentro do marketing digital, né? Ir lá, olhar para o momento da empresa e construir uma estratégia de tráfego digital e não copiar uma estratégia de qualquer outro, através do método da REC, que depois eu quero que você fale sobre o método da REC. Mas olha só que coisa, né? Se o cara não tiver método,
em gestão comercial, como é que ele vai vender? Ele só sofre venda, então? Então, ele depende das vendas sofridas para poder conseguir realizar resultados na empresa. Porque se a gente pegar várias empresas hoje e falar para o seu líder maior, para o principal líder comercial lá, qual que é o método que você usa para gestão comercial? Cara, ele vai se embananar todo, cara. Não tem. Ele vai se embananar todo. As marcas sonham em ter clientes fiéis, né? Essa questão de fidelidade é um dos objetivos ali dessa construção de marca e tudo mais. E o que é fidelidade? É o consumidor voltar a comprar, tornar aquela ação repetitiva. E quando você pensa nessa repetição, tem tudo a ver com o método, porque aquele cliente, aquele consumidor, ele quer que aquela experiência que ele teve na primeira compra se repita na segunda compra, se repita na terceira compra, e tudo isso, se você não tem um método, você não tem essa repetição, você não tem essa consistência de que a coisa vai continuar acontecendo da mesma maneira. E os clientes, quando a gente pensa nessa construção de marca, um dos principais objetivos de branding é gerar confiança na cabeça do cliente. Agora, se ele não tem confiança de que o serviço que ele está adquirindo, o produto que ele está adquirindo, vai entregar para ele a experiência que ele tem expectativa de receber, essa marca ela vai estar sendo enfraquecida na cabeça desse consumidor. Então, a importância de método nessa visão de você fazendo com consistência e no longo prazo, como a gente sempre bate muito nessa tecla, que não é pequenas dicas, não é 7 dicas para você de uma hora para outra tirar o pé da lama, não existe isso, é trabalho consistente, é longo prazo, é a gente olhar lá na frente com estratégia, você fazendo essa construção aos poucos, né? E se você não tem essa construção através de métodos, quando você mal percebe, você estava indo para lá, quando você mal percebe, você está indo para cá e bate a cabeça na parede, porque você não teve essa consistência ao longo do tempo e você perde a confiança do seu cliente na sua marca. E o passo anterior, justamente para atingir essa resposta positiva, se trata da metodologia, né? Da elaboração desse método, justamente para atingir esse objetivo. O ponto-chave é que a compreensão da elaboração desse método ela é importante e ela é a compreensão de todo o modelo do seu negócio, toda a estrutura que você está colocando ali dentro do seu negócio, dentro de cada etapa, e a compreensão do resultado que você precisa obter. Então, quando eu desenvolvo esse método, eu estou compreendendo que não basta apenas uma única coisa ser desenvolvida, executada, que vai me trazer resultado. Então, se eu trouxer um pouquinho para marketing digital, para growth marketing, eu tenho que entender que o meu método ele não se trata apenas de buscar a venda através de uma única ação, por exemplo, como o tráfego pago. Mas eu preciso chegar nessa venda de uma forma consistente e contínua a partir do momento que eu compreendo que o meu potencial comprador não está comprando naquele momento, então eu vou vender para parte deles, uma parcela bem pequena deles, mas eu tenho que nutrir ele de informações, de mensagens ao longo do tempo para fazer com que ele compre no futuro. E aí eu vou ter que usar uma outra ação tática também. E nessa construção metodológica, eu preciso compreender que para isso acontecer, eu não vou apenas executar a ação tática. Eu vou planejar a ação tática, eu vou replanejar muitas vezes a partir de uma análise, né? O PDCA, ele é justamente um método para isso. Eu vou compreender que na interação com o meu cliente, com o meu gerente, com qualquer interlocutor, eu preciso ter discussões estratégicas sobre isso, analisando dados para tomada de decisão. Então, o método é muito mais do que execuções operacionais pontuais, estanques. Ações largadas lá, né? Ações isoladas. Né? Vou fazer só isso, isso vai me trazer resultado. Não, é um conjunto de ações que você vai fazer diferentes, não só sobre o aspecto, no caso do marketing digital, de ações de tráfego pago, redes sociais, e-mail marketing. Isso vai me trazer o resultado. Não, eu planejei isso. Eu analisei a resposta aos dados em cima disso. Eu replanejei. Eu fiz uma nova discussão sobre isso. Eu volto ali e testo. Eu venho ali e volto e tenho uma nova resposta. Por quê? Porque
a exposição da sua marca e da sua oferta para o público A, B ou C é completamente diferente. E eu tenho que saber reagir diante disso para agir logo em seguida. Então, percebe, existe uma certa complexidade no método? Sim, mas por isso que ele é bem pensado, bem estruturado, para ser bem executado. Por isso que gerir uma empresa, empreender, né? O empresário é muito bom para ter a ideia, para assumir risco, mas ele é muito ruim, às vezes, de execução. Ele tem que ser mais empresário. Então, gerir uma empresa precisa de método. Não é algo tão simples assim. E era esse aspecto que eu queria falar, que é o seguinte, o primeiro trecho, né, aquele primeiro trecho de um negócio, muito provavelmente vai acontecer sem método mesmo. A parada, e é super natural isso, eu acho que muitas vezes tem que ser assim mesmo, né? É como se a gente estivesse dizendo o seguinte, o primeiro trecho vai ser um MVP, né? Pô, deixa eu ver aqui o menor esforço viável para fazer esse negócio funcionar. Legal. Esse produto, ele tem interesse, ele gera interesse, eu tenho aqui a dinâmica para construir esse produto e vender isso daqui. Bom, o segundo trecho, ele é ou de namoro com o método ou de adoção de um método. O segundo trecho tem que ser esse. Fala assim, ainda não tenho grana para poder trazer as pessoas que vão fazer a construção, a implantação do método para mim, ou eu não tenho a condição ainda de trazer um líder para poder tocar aqui em uma das áreas, a área comercial, por exemplo, com o método, a minha gestão comercial, mas eu preciso pensar nisso daí. O grande lance para mim, é um negócio tão claro, mas que as empresas erram muito. Elas têm esse primeiro trecho, e aí, quando chegam no segundo trecho, elas querem repetir aquelas ações que fizeram no primeiro trecho, que foram altamente exigentes para a empresa, exigiu muito esforço, exigiu muita coisa, só que eu vou ter que repetir aquilo em condições exponenciais agora. Então, antes eu tinha que fazer 10 vezes, porque eu tinha 10 funcionários e eu vendia 100. Agora eu quero vender 1 milhão com 50 funcionários. Então eu vou fazer aquelas ações 500 vezes. Falou, cara, fazer as 10 era difícil para caramba, você vai fazer 500 agora? Será que não precisa de alguém para poder te apoiar na construção do método? Faz sentido para vocês? Sim, total. Se a gente for pensar, isso que você falou é assim, a empresa começa, como você ressaltou, muitas vezes tem ali um empresário, os métodos estão na cabeça dele. A partir do momento que Nem ele sempre são métodos, né? As ideias estão ali. Mas ele vai construindo na cabeça dele a maneira de fazer aquilo no dia a dia. Quando vão entrando outras pessoas na empresa, ele precisa replicar isso para essas outras pessoas, precisa treinar essas outras pessoas, e aí começa a exigência de você colocar esse método no papel. Não adianta nada você ter métodos e eles não serem documentados e todo mundo conhecer esses métodos, treinar e retreinar as pessoas para utilizar esses métodos. Mas voltando ao que você falou, eu acho muito interessante assim, às vezes as pessoas acham uma falsa ideia de que ter métodos, ter esses processos, já significa que vai ficar tudo muito engessado e vai ficar eternamente daquele jeito. Mas método, quando ele é bem executado, ele vai sendo analisado constantemente, vai sendo monitorado, vai olhando os indicativos, o que está bom, o que não está, o que precisa melhorar, o que não precisa, e você vai inovando os seus métodos também. E com isso você não fica parado, como você falou, lá atrás, naquilo que em algum momento deu certo lá atrás, com a dinâmica do mercado, hoje já não vai mais dar certo. Perfeito. Se você não muda a maneira de fazer, você ficou parado lá atrás numa época que não vai te trazer os resultados que você precisa para hoje. Então, a importância de que esses métodos, primeiro, serem documentados, né? Eles têm que ser diretrizes para a empresa, eles têm que virar guias, manuais, checklists, sistemas, enfim, você utilizar todas essas ferramentas para que esses métodos não fiquem na cabeça de uma pessoa ou de outra, seja do empreendedor, seja de um líder, que todo mundo compartilhe esses métodos e entenda quais são esses métodos, para que eles servem e constantemente no dia a dia utilizem e revisem esses métodos. E com isso vai aprimorando e vai gerando uma cultura, uma mentalidade de inovação.
porque você tem condição de olhar o que funcionou anteriormente, comparar com aquilo que está funcionando agora, olhando esses índices. Bom, eu já vi que eu preciso mudar isso aqui. Muda e vai monitorando e vai melhorando constantemente. Melhoria contínua, né? Isso é simples, né, Razeiro? Porque se o método é complexo demais, né, eu também demorei para aceitar e entender isso, que assim, quando eu olho para um método e o negócio tá complexo demais, eu falo assim, cara, isso não vai funcionar. Isso tá com algum problema isso aí. Para funcionar, ele tem que ser simples, porque ele vai ser implementado para pessoas que normalmente precisam dessa simplicidade. Uma das coisas que eu faço nos projetos de consultoria, quando a gente vai avaliar tanto o processo administrativo comercial quanto o processo de venda, é entender, a primeira coisa que eu falo para o nosso pessoal lá é, precisa estar simples isso aí. Quando eu começo a olhar e vejo muita complexidade no processo administrativo comercial, eu falo, isso aí está travando o resultado. E aí a gente vai lá para o processo de venda, cara, tá cheio de adereço, tá cheio de conectores lá, que você fala assim, cara, isso aqui ficou complexo pra caramba, as pessoas não vão conseguir executar, não é? E aí a gente tem um desafio que é dizer para o empresário e para o time que vai tocar o seguinte, a gente precisa simplificar isso primeiro. Isso precisa ficar simples para que as pessoas consigam entender com facilidade e a partir disso comecem a utilizar. Voltando um pouquinho, o problema não é quando a empresa começa e ela não tem método, ela só tem ideia e vai pensar no método depois. O problema é quando a empresa já tem 3, 5, 10, 15 anos e ainda não tem método, e isso é comum. E estamos precisando crescer, e estamos precisando vender. E muitas vezes a empresa ela tem seus 10, 15 anos, ela até cresceu, ela fatura alguns milhões, mas ela não entende que essa é a fase que ela começa a passar por mais problemas porque ela não tem método. E ela realmente pode, dali, acabar não dando certo. Eu sempre falei para os meus filhos que eu sempre uso uma frasezinha para dizer para eles, assim, tudo na vida tem técnica e treino. Tudo na vida tem técnica e treino. Se você não sabe algo, você vai aprender uma técnica e vai treinar sobre essa técnica várias vezes e você vai ficar bom nessa técnica. O problema é que muitas vezes o empresário ele não está enxergando que existe o método, então ele não tem a mentalidade, a cultura, não considera importante e ele não vai buscar. Porque o método já está escrito, vários métodos já estão em livros, em cursos, em consultorias, existem métodos. O que ele não entende é que, às vezes, o problema que ele está tendo depois de 10, 15 anos de empresa é por falta de método. As dificuldades que ele está tendo, a falta de resultado ou os tropeços que ele tem é por falta de um método. E esse método, como o Paulinho falou bem, ele precisa ser documentado, tornado público dentro da empresa. Todos precisam saber, porque isso vai facilitar a entrada de novos colaboradores para a sua empresa crescer, né? Reflexo natural do crescimento normalmente é você aumentar a quantidade de colaboradores, é aumentar a infraestrutura que você tem, o espaço físico. É muito comum isso quando você cresce. Agora, se você cresce sem ter um método, isso vai crescer de uma forma totalmente desordenada. E aí vai baixar a sua eficiência operacional, vai baixar a sua lucratividade e aquilo que você considera que é muito importante, que é seu faturamento, não vai ser nada importante para você e não é um indicador positivo. Você tocou numa palavra que eu acho importantíssima nessa história, que é cultura, né? E a gente usa muito no brand, né? A gente trabalhar em cima da cultura, identificar a cultura, trabalhar em cima dela para otimizar, para fazer com que a marca vá se fortalecendo dentro de casa, para que aquilo que a gente promete na publicidade seja realidade, que o cliente realmente receba aquilo. Existe dentro de cultura, quando a gente pensa cultura organizacional, tem ali 4 quadrantes, né? Mas 2 desses quadrantes, as pessoas acham que são quase que opostas, que é empresas baseadas em processo, tipo McDonald's, exemplo clássico, comum, Toyota também é a mesma coisa, e você tem as marcas mais perfil inovadoras, como Apple, como Google, enfim. E você olha e diz, não, qual é a correta? Qual é a ideal? Não existe ideal. Todas as empresas elas têm que ter a sua porcentagem de processo e a sua porcentagem de inovação. E é interessante, às vezes, achando que são 2 coisas opostas, as marcas que são baseadas em processo, elas não são inovadoras, óbvio que não é isso, né? E o contrário também não. Se você pegar uma Toyota,
mesmo tendo todos aqueles processos, Lean, Kaizen, melhoria contínua, tudo aquilo que acabou virando padrão até para a gestão de muitas empresas mundialmente, mas eles têm inovação o tempo inteiro. Dentro dos processos deles, da metodologia deles, existe como inovar. Então, não é à toa que eles criaram lá um dos primeiros carros híbridos, que foi o Toyota Prius. Entendeu? Ao mesmo tempo, McDonald's é a mesma coisa. Ele não é que assim, é só processo, é tudo engessadinho, mas eles inovam dentro dos processos deles. Eles foram uma das primeiras marcas a realmente usarem com consistência drive-thru, utilizarem quiosque digital para a pessoa fazer pedido para economizar tempo. Quer dizer, dentro do seu método, você consegue inovar. E se olha do outro lado, uma Apple, ela é lotada de processos. A maneira de você construir o seu design, a simplicidade, a construção da marca, ela é feita baseada em processos. Então, não é só essa coisa de inovar, vamos ser criativos. Não. Na criatividade, na inovação, você tem métodos sendo aplicados e utilizados no dia a dia. Razeira, o método, ele traz para a empresa o recurso mais precioso que a gente tem, que é tempo. Não é? Com método você sobra tempo. Você estava falando, eu estava lembrando de um cliente meu, que esses dias atrás, a gente almoçando, ele falou para mim, pô, como a gente tem feito bastante coisa nos últimos anos, né? Nos últimos 2 anos. Ele colocando a quantidade de coisas que a gente tinha feito, né? E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, pô, é mesmo, a gente fez um monte de implementação e a gente implantou várias coisas novas. Mas depois eu chamei ele para falar, pô, você percebeu que depois que o método afinou, a gente começou a ter tempo? A liderança começou a ter tempo para cuidar do algo a mais, não é? Porque antes era todo mundo muito envolvido com aquele carro difícil de pegar, difícil de colocar velocidade, difícil de fazer o resultado. Mas depois que o método começou a funcionar, tudo ficou mais fácil e aí começou a sobrar tempo para a gente fazer algo a mais. E a equipe estava já comprometida com isso, né? Tinha um aspecto de compromisso ali, porque eles passaram por um momento que eles falaram, pô, a gente se esforçou demais para fazer isso, mas deu resultado. Não é? Deu resultado, a gente está tendo resultado mais fácil, resultados melhores agora. Então, pô, vamos continuar se dedicando para ter superação de resultado. Inclusive, esse mês lá, o resultado foi, assim, estratosférico, né? Uma meta super desafiadora e os caras fizeram 118% da meta, né? Então, a equipe estava lá, pô, comemorando pra caramba, vamos fazer uma confraternização no final de semana para comemorar o melhor resultado. Recessão, né? Recessão, problema... recessão, eu falo que a gente vive uma eterna recessão política, né? Essa recessão política nossa já está há 15 anos, mas tem uma recessão econômica aí batendo na porta o tempo inteiro e a empresa faz o melhor resultado de venda de um mês dos últimos 32 anos. Tempo de existência da empresa, a gente teve o melhor resultado de venda em 32 anos. Um ponto que dá para concluir é, se você tem um cenário ruim, econômico, político, se você tem uma queda no PIB, se você tem problemas externos que estão influenciando o seu negócio, ter método é a grande ferramenta e é a grande estratégia para você fazer melhor do que aquele concorrente seu que não tem método. Uhum. E aí você consegue superar o desafio desse cenário externo, transformando o seu cenário interno num modelo que tenha uma eficiência operacional melhor, maior, e aí você passa a ter resultados também melhores e maiores. E simplesmente isso é um passo a passo, um processo, uma caminhada, uma jornada que todo empresário, toda empresa precisa fazer. Se ele tem consciência sobre isso, mentalidade da utilização desse método, ele começa a caminhar em direção a isso. O grande problema, a gente já falou em outro podcast, é a questão do cara estar atolado no operacional. Mergulhado ali, né? E aí ele não consegue tirar a cabeça um pouquinho para fora. Ele não tá conseguindo nem vir aqui ouvir a gente um pouco e poder falar, ó, sai daí Exatamente. Um pouco para poder ver o que se mexe. Não, isso não tem uma relação com o tamanho da empresa. Uma empresa pequena e uma empresa média ou uma grande acontece nos 3 cenários porque o empresário ele não consegue sair desse operacional,
né? Ele não consegue deixar a empresa dele por 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque ele acha que nada vai acontecer de bom lá, porque ele não tem método. A gente, às vezes, a questão de crescimento das empresas, né, das marcas olharem para grandes exemplos do mundo e falar, caramba, por que esses caras cresceram? Como é que eles conseguiram chegar lá e tudo mais? Se a gente for pensar nessa questão de método, eu acho que toda empresa que visa crescimento, e todas as empresas precisam visar crescimento, óbvio, a gente, muitas vezes, mesmo que você não pense em criar uma franquia da sua marca, franquear a sua marca, botar um modelo de franquia na sua marca, você tem que olhar para esse modelo de franquia e tentar fazer com que a sua empresa, mesmo que ela não vá ser franqueada no futuro, criar esses padrões de franquia. Se você for pensar modelo de franquia, até foi falado agora há pouco, né? É fácil você identificar um problema quando você tem métodos, você identificar algo saiu da conformidade aqui. E aí alguém vai lá agir para resolver aquilo rapidamente. Quer dizer, resolve problemas muito mais rapidamente. Você tem esses métodos deixando claro como que você vai expandir. Você tem as pessoas responsáveis por cada uma daquelas atividades ali relacionadas à expansão. Você tem esses manuais muito claros e todo mundo está dentro daquela bíblia de uma franquia. Então, assim, mesmo que você não vá franquear o seu negócio, olhe para o modelo de franquias e tenta deixar o seu negócio parecido, como se fosse para franquear, sabe? Que isso vai facilitar o seu dia a dia hoje, mesmo que você continue eternamente com 1, 10, 15 pessoas e você não pense nem em expandir geograficamente, que é um dos grandes objetivos de franquia. Vai facilitar muito a sua rotina, mesmo que você não cresça. Vai facilitar, vai ganhar tempo, vai economizar e vai fazer com que a sua marca vá sendo construída com muito mais consistência ao longo do tempo. 2 títulos aqui para amparar o que vocês estão falando. Eu acho que os 2 títulos vocês conhecem muito bem. Um é do Jim Collins, Vencedoras por Opção, que fala sobre isso que o Paulo comentou, né? Então, em todo momento no mercado, um segmento está em crise, mas dentro desse segmento tem uma empresa que está crescendo exponencialmente, tem outra que está quebrando. Então, o sucesso, o resultado de uma empresa, nada tem a ver com os aspectos externos, né? Normalmente, o que faz uma empresa ter problemas são aspectos internos, né? O ambiente interno dela. E o outro é do grande Michael Gerber, O Mito do Empreendedor, né? Que fala sobre uma empresa ser replicável. Mesmo que ela não queira se replicar, ela precisa ser construída para ser replicável. Exato. Não que ela pense assim, não, mas só quero ter uma unidade, eu nunca vou passar de uma unidade. Tá bom, eu faço essa pergunta muito para os projetos na consultoria. Tá, você olha para o teu negócio aqui, imagine só e pensem nas consultorias que vocês fazem lá. Quantos empresários estariam dispostos a responder sim quando a pergunta fosse: você replicaria seu negócio do jeito que ele está hoje em outro lugar? Você teria uma outra filial, você tem uma filial aqui em Bauru, agora você vai ter que replicar uma lá em Belo Horizonte. Isso que está acontecendo aqui vai ter que acontecer lá em Belo Horizonte. Você acha que é possível? Cara, ele está mergulhado no operacional, como que ele vai conseguir replicar? Ele não é onipresente, pô, ele não vai poder estar nos 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, é uma coisa que basta estar lá olhando e falar assim, cara, esse negócio não é replicável, né? E o mito do empreendedor fala muito sobre isso, tornar a empresa replicável. Vou trazer uma base aí de 3 pilares que eles devem ter ali incorporados dentro dele os métodos, né? Pessoas, processos e tecnologia. São 3 pilares ali importantes e estratégicos para o crescimento do negócio, para a estruturação do negócio. Então, você precisa ter, em relação às pessoas, a compreensão de que pessoas trazem para a sua empresa, se você não tiver a questão da cultura, que são os valores, os rituais e tudo mais. Então, ou você estabelece antes, ou ele vai ser formado à revelia sem a sua gestão. Então, esse é um ponto importante. E eu preciso ter método para isso. Eu preciso ter método para a construção de cultura, de código de cultura e vários outros métodos aí. As pessoas dependem de processos, de o que ela faz, quando ela faz, como ela faz. E isso exige uma documentação. E isso exige uma capacitação. Isso exige um treinamento.
E eu preciso novamente ter método para isso. Talvez eu vou ter um PDI, um plano de desenvolvimento individual, onde eu vou pontuar essas pessoas, onde eu vou dar uma caminhada para ela saber onde ela tem que chegar. Então eu preciso ter método para isso também. E aí eu tenho a tecnologia embarcada no negócio cada vez mais, e onde eu compreendo que a tecnologia ela me força, ou deveria pelo menos, a utilizar aqueles processos embutidos, aqueles métodos embutidos. Quer dizer, se eu tenho um software de gestão de projetos, eu tenho que utilizar o software de gestão de projetos, por mais que eu seja relutante, porque esse processo dentro desse software não está muito bom, eu faço diferente, e às vezes você acha que você faz melhor do que um software que está sendo utilizado há muito tempo em muitos lugares. Se você não gosta do software, troca, mas o software traz muitas vezes um processo bem elaborado, embutido ali dentro, e você tem que otimizar o uso desse software, porque ele impacta pessoas, ele reflete na cultura das pessoas de busca dos resultados que o software traz, e ele está conectado aos processos. E aí eu tenho um método para isso também, por exemplo, se eu tenho projetos, método de gestão de projetos, se eu tenho produção, PCP. Então eu tenho um método para cada um dos pontos de gestão dentro da empresa. Eu só preciso olhar o tempo todo que vai, de alguma forma, girar em torno de pessoas, processos e tecnologia. E quando eu começo a olhar sobre... tudo aquilo que eu presto atenção, eu costumo dizer sempre, né? Tudo aquilo que eu presto atenção, eu consigo interferir nos resultados. Aquilo que eu não dou atenção, eu não vou interferir. Se eu prestar atenção a partir de agora em método, eu começo então a interferir e melhorar e ter método. Se eu não prestar atenção, eu vou deixar a empresa do jeito que ela está. Então eu preciso começar a prestar atenção sobre método, pessoas, processos, tecnologias, e aí eu consigo construir uma empresa melhor, com maior eficiência operacional, que vão me dar mais resultados, que vão permitir que eu tenha crescimento e possa ser replicado. Eu acho que o métodos para a empresa, ela é muito parecido com hábitos para as pessoas. As pessoas têm hábitos, elas vão desenvolvendo aqueles hábitos, e quando elas mal percebem, elas estão fazendo aquilo sem nem pensar, sem ter esforço nenhum, naturalmente. Para a empresa, o hábito é quase, o método é a mesma coisa, né? Você tem os métodos e ao longo do tempo as pessoas vão incorporando aqueles métodos e vão replicando e vão fazendo sem nenhum esforço, sem gastar tempo, sem gastar energia, sem gastar recursos, sem desperdiçar recursos, porque aquilo já vai se tornando um hábito dentro da empresa. E quando a gente fala de branding, eu sempre falo muito sobre isso, né? Se a empresa não tem um branding bem trabalhado, é como se todo dia ela estivesse abrindo a porta pela primeira vez sem ninguém conhecer aquela marca, né? E o método, ele funciona um pouco dessa maneira também. Se você não tem métodos, é como se todo dia você está abrindo a sua empresa, começando do zero, tendo que ver o que eu vou fazer hoje, como é que vai funcionar, será que vai dar resultado, será que não vai dar resultado? Então, com métodos consistentes sendo aplicados no dia a dia, você vai ganhando esse tempo, essa energia, desperdiçando menos recursos e você vai com isso otimizando e gerando mais qualidade. Olha só também como a importância de você ter essa segurança, né? O cliente ter a segurança de que, devido àquela empresa, sabe aquela história de que a empresa funciona redondinha? O cliente percebe isso, tem muito mais confiança na marca e vai comprar muito mais dessa empresa. E as pessoas que trabalham, de novo, nessa questão da construção de marca na cabeça da equipe, as pessoas que percebem que a empresa está redondinha, igual um reloginho, elas vão ter muito mais segurança de que as coisas estão funcionando adequadamente ali dentro, né? Respeitar os 4 estágios do aprendizado. Não é? Temos que respeitar os 4 estágios do aprendizado. Como isso foi especial para mim? Primeiro estágio, inconsciente e sem habilidade. Eu não sei o que preciso fazer, nem tampouco como. Segundo estágio, consciente e sem habilidade. Agora eu sei o que eu preciso fazer, mas não sei como. Terceiro estágio, consciente e com habilidade. Agora eu sei o que eu preciso fazer e sei como fazer. O 4º estágio, cara, é muito bacana, porque é o inconsciente com habilidade. Quer dizer, eu não preciso mais pensar no que eu tenho que fazer e eu já sei fazer, não é? Depois que você passa pelos 4 estágios de aprendizado, tudo fica mais fácil, né? E às vezes a gente mostra o método e todo mundo quer ir para o último estágio, né? Falou assim, eu quero já aprender. Falou, não, ó, passa por cada um deles. Eu quero fazer uma proposta aqui, que é que cada um falasse um pouco do seu próprio método.
Agora, em vez de a gente fazer a apresentação das empresas como a gente sempre faz no final, né, falando um pouco de cada um aqui, vamos usar esse tempo para falar um pouco de cada método, porque afinal eu acho que é uma grande entrega para quem está acompanhando, né? Fala assim, mas qual será o método do Razeira lá na MR Tempo? Qual será o método do Milreu lá na REC? Qual que é o método do Eli lá na Jump? E aí, vamos posso começar, vamos na ordem de brand. Se a gente for pensar assim, olha, MR Tempo, a gente já tem mais de 30 anos de estrada, né? E mais de 500 marcas atendidas e tudo mais. E ao longo do tempo, a gente foi construindo justamente uma metodologia. A maneira que a gente faz essa construção e fortalecimento de marcas, existem etapas que estão muito bem definidas ali dentro. A gente chama isso, inclusive, é um método que a gente criou e a gente batizou de DNA dialeto da marca. DNA da marca, porque a gente vai entender o que está no sangue da marca, o que está no espírito da marca, o que ninguém pode tirar dela, que a gente faz essa identificação, essa tradução, e a gente transforma isso em documentos para que todo mundo da empresa conheça qual é esse DNA da marca e com isso poder agir com consciência para otimizar no seu dia a dia, para fortalecer a marca ao longo do tempo. E a gente tem o dialeto da marca, que é uma segunda etapa, uma decorrência disso, que é, assim como o DNA é o que está no sangue da marca, dialeto é o que está na voz da marca, como essa marca se expressa, como ela age no dia a dia. Então a gente tem todos os padrões ali de comunicação, de identidade, de personalidade, de posicionamento que reflete esse DNA e a gente transforma isso também em ferramentas, em documentos que todo mundo da equipe conhece, todos os terceiros que vão atuar para aquela marca, as empresas, as agências de publicidade, os designers, todo mundo que vai trabalhar a comunicação daquela empresa precisa conhecer esses documentos e aí se torna uma linha que vai conduzindo o branding ao longo do tempo, nesse longo prazo. Então, são métodos, totalmente baseados em métodos, a nossa maneira de trabalhar e de conduzir esse brand. Então, a criatividade está ali o tempo inteiro, mas a ciência está sendo aplicada o tempo inteiro também. Legal. Eu tô na arquibancada, porque eu já participei de alguns projetos aí com a MR Tempo e realmente é fantástico ver o método funcionando, né? Eu adorei quando eu cheguei ao final. Um dos últimos projetos que a gente teve, eu cheguei no último terço lá, né? Já estava uma parte bem construída e aí ficou muito claro para mim, eu sabia como tinha chegado até ali, porque eu tinha participado de um processo todo e é muito bacana mesmo ver essa construção. É quase que ver a marca nascendo, né? Mas a empresa está funcionando e a marca não tinha nascido ainda, a empresa não tinha um posicionamento, a equipe não entendia como a empresa funcionava, nem por que ela funcionava, e aí você vê a própria equipe colocando essa. Mas é interessante isso. Já estava funcionando. Às vezes a empresa já tem décadas, mas não está documentado isso, a maneira que a marca está sendo construída ali dentro. Muito e aí bacana. A gente faz isso, essa imersão para entender de que maneira que a marca é o que está no sangue dela, que é o DNA que a gente fala, e a gente traduz isso. A gente costuma falar, a gente não cria o DNA da marca, a gente traduz o DNA da marca, transforma em documentos replicáveis, treináveis, e todo mundo vai ficar consciente daquilo e poder agir com consciência no dia a dia. Legal. Vai lá, Paulinho. A gente tem mais de um método, mas quando a gente olha para o trabalho que a gente faz de consultoria e assessoria de marketing digital para vendas, a gente parte de 4 pilares. A gente está sempre muito focado em estratégia, em ciência, muito estudo do que existe de ciência sobre comportamento humano, sobre as questões de mercado, de cenários, a questão da tecnologia e a questão dos dados. Então, a gente parte dos 4 pilares. E, no fim, o nosso método, ele tenta entregar, o que a gente faz é a construção de ativos estratégicos de marketing para a empresa. E poucas empresas têm essa compreensão, porque elas estão na expectativa de fazer uma ação tática imediata para fazer uma venda. E a analogia que eu sempre faço é que é como se a gente estivesse construindo um imóvel, né, um sobrado, escolhendo o melhor terreno, fazendo a fundação, construindo o primeiro piso, construindo o segundo piso. Isso provavelmente vai levar uns 12 meses para eu construir esse sobrado, para no final de 12, 15 meses, eu alugar esse sobrado e ele realmente ser um ativo, porque ele vai me gerar receita. O ponto-chave será que lá atrás eu planejei bem a construção, com o melhor projeto
e o melhor terreno na melhor área para que eu tivesse uma resposta de receita compatível com o que eu queria? Porque eu posso construir numa região que ele não vai me dar a receita que eu queria. Eu posso construir com alguns... o material que eu construí e o padrão do imóvel não vai trazer a receita que eu queria. Então, o ponto-chave é construir ativos estratégicos de marketing para que eu tenha essa receita. Para isso, a gente acaba tendo alguns passos dentro do método, que eles estão relacionados à auditoria de canais digitais, processo de diagnóstico do negócio, olhar se ele tem ou não já um planejamento prévio estratégico da empresa ou de marketing, ou se ele tem branding também, ou não vai ter nada. Como é que a gente parte daquela premissa da onde a gente tem. A partir disso, a gente vai definir, a partir do planejamento estratégico de marketing digital, a gente vai começar a definir, num período sempre de 12 meses, as ações táticas que vão ser desenvolvidas, e aí começa um fluxo de execução tática e reuniões estratégicas periódicas, que todo cliente nosso passa por isso, para análise desses dados. A gente tem dentro do nosso método as ferramentas para isso. Uma delas é o painel de indicadores que a gente oferece para o cliente de todos os canais digitais, e a gente tem o que a gente chama hoje de GPS do projeto, que a gente mostra exatamente onde é que o cliente está em relação ao projeto dele. Essas reuniões a gente grava e transcreve com inteligência artificial para que a gente tenha transparência e para que a gente tenha também um histórico daquilo que está sendo feito. Então, o trabalho nosso ele envolve sempre olhar o médio e longo prazo e não uma resposta imediata, que eu sei que o empresário, o líder, às vezes precisa, pede, mas ele peca. É. Ele peca porque ele vai gastar um recurso ali e com um foco que não vai trazer a resposta que ele precisa, porque nada se constrói nesse curtíssimo prazo em termos de branding, em termos de marketing, em termos de venda que perpetue. E nosso foco ali dentro desse trabalho, se é e-commerce, é chegar até a venda no checkout, e se não é e-commerce, é geração de demanda para captura dessa demanda através da área comercial. Também a gente encontra casos com os nossos clientes onde geramos a demanda, mas o cliente não tem uma estrutura comercial para capturar essa demanda. E acaba se perdendo isso no meio do processo e a gente acaba não tendo os indicadores que confirmam que essa demanda gerada realmente está adequada e a resposta vem. Então, a gente acaba orientando sempre o nosso cliente sobre os aspectos que a gente não age, mas é importante ele agir em cima disso também. Só um depoimento em relação à REC, né? A sua maneira de ser. A sua empresa ela reflete muito o seu perfil, né? Você tem realmente essa questão lógica de sistema, aquilo que metódica, você falou de ser né, sistemático, de cuidado. mas essa organização na sua área, a importância disso, né? Senão você nem sabe o que está dando resultado e o que não está dando resultado nessa questão de marketing digital. Inclusive, a proposta de algumas empresas é bagunçar mesmo, para ninguém entender nada. Tipo isso, né? Alguns prestadores de serviço falam, claro. vou bagunçar para você essa não conseguir clareza entender. que você costuma deixar muito óbvio, né, no dia a dia para os seus clientes, isso é exatamente o que você falou. Tem muitos... vamos colocar players de marketing digital que eles não têm essa organização e às vezes se eles têm, ele prefere nem mostrar para o cliente para não... Vamos dar um somebody love claro no dia da se reunião. está dando resultado, se não está, deixa o cliente, ele acha que está dando resultado, mas na verdade não está. E quando você deixa isso muito claro, evidente, transparente ali para o cliente, está demonstrando a transparência... Que é um valor nosso, da nossa cultura. É um valor cultura. de vocês, é óbvio. Mas veja, para você ver como o mercado ele está confuso e é muito difícil a nossa proposta de valor ela ter eco em muitas empresas. Porque quando a gente traz esse discurso, o cliente acha assim, não, deve ter alguma coisa mais fácil, mais simples, ou uma promessa mágica e mirabolante que vai me responder de uma forma que não... O Paulo morreu e a REC não é boa porque ela não tem o pulo do gato. Eu quero o pulo do gato. Eu tenho uma frase que está, inclusive, no nosso site, numa página nova que a gente está lançando, que é assim, não trabalhamos ou não existe mágica e milagre, é lógica e método. Sim. Nosso ponto é esse. E aí, claro, a gente tem o problema de não atender à expectativa imediata do cliente, mas a gente sabe que muitos dos leads que a gente se relaciona e de algum momento não fechou
negócio com a gente, ele é nutrido de informações e se ele acaba contratando quem tem o pulo do gato e acaba se frustrando, ele acaba de alguma forma voltando ou perguntando para a gente, puxa, qual é o caminho então, que esse caminho que eu tentei de novo aqui não deu certo. O problema são os clientes que acham, não, já que não deu certo, porque aquela empresa que eu estava pagando quinhentão por mês não deu certo, então marketing digital não funciona. Esse é um risco também, né? Também. De que o mercado ele vai... Tem muito. Muitas dizendo, já tentei várias vezes, nunca deu certo. Então não tem mais não tem como dizer isso se você entender a ciência do comportamento humano e como eles estão agindo. Primeiro ponto, não tem como. E assim, o que eu costumo dizer é amadurecimento do empresário. Porque muitas vezes ele tem um produto de altíssimo valor, ticket muito alto, ele acha que está muito caro pagar para isso que você está me propondo, com essa complexidade, e eu vou pagar para um menino que vai acabar me resolvendo e cuidando da posts das minhas redes sociais, que é uma única ação tática que não resolve. Ela é importante, ela faz parte de todo o planejamento que você faz, mas ela não resolve. Uma ação isolada só. Uma ação isolada não resolve. Agora, falando em ação isolada, quando a gente fala de área de vendas, gestão de vendas, é uma importância muito maior e eu vejo como sendo uma dessas coisas que o empresário muitas vezes acha que nem existe, nem sabe. Romantiza, né? Como Deixa tem romântico. como transformar isso em um método de vendas, né? Pois é. Inclusive, a gente parte justamente desse princípio que o departamento comercial é um departamento como qualquer outro na empresa. E se você olhar para dentro de uma empresa, todos os departamentos têm processos. Mas quando você olha no departamento comercial, não tem um processo. Lá, cada um faz de um jeito, é desse jeito mesmo, aquele vende bem, aquele não. Botar na cabeça do gerente. E aí, o nosso método, eu utilizo ele desde 2004, 2005, quando eu conheci e, claro, não consegui implementar tudo ali, e ao longo do tempo a gente foi entendendo como implementar todo, e alguns podem dizer, negócio antigo. Não, ele veio sendo aprimorado, foi sendo colocado tecnologia, muita coisa que a gente fazia no papel, na caneta, na lousa, na gestão à vista, hoje é feito todo de forma tecnológica, com os BIs da vida e com todos os aplicativos que ajudam a gente a ter visão Kanban, de todas essas coisas aí. Mas os pilares são 3. Primeiro pilar é o que a gente chama de desenvolvimento do negócio. É a gente olhar para o aspecto de acompanhamento de resultados, metas e indicadores do negócio, né? Muitas vezes, um pequeno negócio, um médio negócio só acompanha volume monetário e não acompanha todas as outras coisas que os indicadores trazem na área comercial. Então, a ideia é que a gente tenha um grande cockpit para poder olhar todos os indicadores e poder acompanhar a meta. É nessa hora também que a gente vai trabalhar modelo de remuneração. Será que o modelo de remuneração está conectado diretamente às expectativas de resultado? Engraçado, né? É muito comum uma empresa estar falando para mim aumento de cliente e no modelo de remuneração dela não tem nada que traduz isso. Ela está pagando por volume monetário. Então, tanto faz eu vender 100 mil para 1 do que vender 100 mil para 10. Porque o modelo de remuneração não protege isso daí. Então, a gente vai lá olhar esses aspectos. O que a gente está querendo com os nossos resultados e isso se reflete no modelo de remuneração. Segundo pilar, desenvolvimento de competências. A equipe aprender a vender, mas não a vender de forma inspiracional. Aprender mesmo sobre processo de venda, entender sobre técnica de relacionamento e como isso acontece, tanto na venda transacional como na venda consultiva, né? Então, a gente vai capacitar líderes e vendedores a aprenderem a vender e criar um processo de venda que pode ser repetido. Toda empresa tem um processo de venda, só que muitas vezes esse processo de venda é o do dono. E o dono nunca teve um método. Ele vendeu muito bem. Ele consegue fazer isso muito bem, mas ele não vai conseguir fazer com que a equipe dele faça da mesma maneira que ele faz. Então, a gente precisa criar um método para que outros vendedores consigam executar. E o terceiro, e não à toa, o pilar mais importante é o pilar da autorresponsabilidade. Esses resultados não vão acontecer depois de 3 meses. Eles vão acontecer com muita repetição e constância. A autorresponsabilidade vem para dizer para o empresário o seguinte: você precisa acompanhar
o primeiro pilar, o desenvolvimento de negócio, você precisa acompanhar o segundo pilar, o desenvolvimento de competência, para que isso comece a gerar resultados. Só que eu gosto de brincar que assim, depois que a gente faz uma boa volta rápida, e isso demanda um pouco de tempo, em alguns casos 8 meses, 9 meses, e tem empresa que a gente chega a ter 2 anos para fazer uma boa volta rápida. Mas depois da primeira volta rápida é recorde atrás de recorde. Quer dizer, eu entendi como fazer aquela volta rápida e agora eu começo a tirar sempre alguns segundos em cada volta que eu consigo dar. O problema é fazer a grande boa volta rápida aí. O nosso método está baseado nisso. Beleza? Muito bom. Muito bom. Fechamos por hoje? É isso aí? Legal. Pô, esse conteúdo dá para fazer muito mais coisa com Acho ele. que A dá gente pra precisa render. voltar, a gente dá para Rende voltar mais uns pra 3 falar capítulos facinho. de importância aí do método para os resultados do negócio, né? Beleza, gente? Fechamos aqui? Fechamos. Grande abraço. Até Meu, mais. Razeira. Obrigado. Até a próxima. Valeu.